Senhora Ministra, queria agradecer-lhe, enfim, demorou algum tempo a que esta audição se pudesse realizar, mas ainda bem que se pode realizar, e queria começar por fazer uma clarificação que eu acho que é necessária. O Sr. Deputado Bravo Nico tem razão quando diz que há uma direita em Portugal que acha que o debate que está a haver neste momento sobre o financiamento dos colégios que têm contratos de associação é o debate precursor do cheque-ensino e que, portanto, aquilo que está em causa é, aliás, a alteração constitucional que foi apresentada pela nova liderança do PSD, no sentido que o Estado deixe de ter responsabilidade na criação de uma rede de instituições públicas. Esta proposta foi apresentada naquilo que é a proposta de revisão constitucional pelo PSD, aqui mesmo na Assembleia da República. E eu acho que não estamos todos ao mesmo. Estamos a discutir coisas diferentes. Porque o Ministério da Educação apresentou como justificação para a revisão dos contratos de associação uma justificação que eu acho acertada. Ou seja, houve uma expansão da rede pública nos últimos anos, que significa que o Estado tem que avaliar se justificam ou não determinados contratos de associação. É óbvio, nós sempre entendemos que não há contratos eternos, o Estado não pode estabelecer contratos eternos e deve avaliar aquilo que são as suas necessidades. Mas também é certo que os contratos de associação mantêm a sua pertinência, ou seja, há insuficiências óbvias na rede pública que são, portanto, colmatadas onde existe esta oferta deve ter qualidade. Não deixo de notar que para esta reorganização dos contratos de associação, o Ministério da Educação permitiu a realização de um estudo de 400 páginas que não fez quando fez a reorganização da rede pública no que toca às escolas de primeiro ciclo que encerrou massivamente ao longo destes últimos anos ou na criação dos mega-agrupamentos. Aí não houve qualquer justificação, qualquer estudo, qualquer prospeção daquilo que é a evolução demográfica, absolutamente nada. Mas, Senhora Ministra, aquilo que hoje nós estamos a discutir é uma outra coisa. É a questão dos valores que foram definidos na portaria para o financiamento dos contratos de associação. Porque se há contratos de associação que já não se justificam porque existe a rede pública, parece-nos muito bem, há outros que continuam a ser necessários e foram aqui dados alguns exemplos de alguns concelhos onde para determinados ciclos de ensino não há oferta pública. E, portanto, a Sra. Ministra diz-nos que responde sempre as mesmas coisas às perguntas que lhe são feitas quando são repetidas, eu só peço que responda um bocadinho mais. A portaria que foi apresentada pelo Ministério da Educação apresenta o valor de 80.000 euros e 80 por turma nos contratos de associação. E diz a Sra. Ministra porque este é o valor justo. O que nós gostávamos de perceber é porque é que é este o valor justo e não é outro. Porque é que é 70.000 ou 90.000 ou 115.000, ou seja, tem que haver uma ponderação. Até porque a Sra. Ministra faz a invocação dos subsídios que são dados aos cursos das escolas profissionais privadas. Mas o Sr. Secretário de Estado assinou um despacho que foi publicado a 7 de dezembro de 2010, que estabelece que exatamente os subsídios anuais por turma, por curso, a atribuir aos cursos profissionais nas escolas profissionais privadas, são estabelecidos 4 escalões, ou seja, ao escalão 1 que corresponde exatamente a 80.080, escalão 2 86.000, escalão 3 praticamente 92.000 euros, escalão 4 praticamente 99.000 euros. E consoante as formações que são dadas, é atribuído um escalão. O que eu pergunto à Sra. Ministra é se não lhe parece que determinados ciclos de ensino terão encargos diferentes e, portanto, que este valor que é estabelecido dos 80.000 não deverá variar conforme a oferta é de segundo ciclo ou terceiro ciclo e de secundário, porque obviamente têm componentes, têm custos que são diferentes. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é que a Sra. Ministra diz-nos que o Ministério da Educação tem toda a transparência no que toca aos números e aos financiamentos. Foi publicado a 17 de janeiro já de 2011 uma listagem relativamente aos apoios que são dados a numerosas instituições particulares e privadas de educação por parte do Ministério da Educação e por parte das diferentes direções regionais, sendo certo que no que toca à Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo a informação é deficiente e, portanto, não se percebe o que é que está aqui de contratos de associação, contratos de patrocínio, desenvolvimento, contratos simples. A verdade
é que esta listagem que é relativa ao ano de 2009, Sra. Ministra, estão aqui milhões. Estas verbas somadas são milhões. Ou seja, temos, por exemplo, 120 mil euros para o Sagrado Coração de Maria, Colégio Sagrado Coração de Maria, temos 241 mil euros que foram dados ao Colégio Maristas de Carcavelos, temos 36 mil euros que foram dados ao Colégio de Mira Rio, foram 40 mil que foram dados ao Colégio do Planalto, 702 mil ao Colégio São João de Brito, 24 mil que é dado ao Colégio Valsacina. Era preciso perceber, a propósito de que estes valores são transferidos para estas instituições. Estamos a falar dos colégios mais elitistas de Lisboa. Elitistas no sentido em que fazem seleção social pelo rendimento social das famílias, ou seja, só entra nestes colégios quem tem dinheiro para pagar propinas muito elevadas. O que eu quero saber é se a Sra. Ministra está disposta a disponibilizar uma listagem que justifique cada um dos contratos que estão estabelecidos, contratos simples de desenvolvimento, de cooperação, que estão estabelecidos com estas instituições, e se vai haver cortes nestes contratos que não os contratos de associação. Se a Sra. Ministra vai fazer alguma avaliação, porque estão a ser feitos cortes no ensino público, estão a ser feitos cortes nos colégios com contratos de associação. Era bom saber, enfim, se o Valsacina, o Planalto, o Sagrado Coração de Maria, os Maristas, o Mira Rio, vão ter algum corte nos contratos que têm ou não. Era isto que eu gostava de ver esclarecido. Muito obrigada, Sra. Ministra.